Que haja luz em sua vida, seja muito bem-vindo a mais um programa Embaixadores do Rei dos Reis. Programa que tem como base a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Comigo aqui, Anderson Leme, o nosso tema de hoje, igreja. Ser igreja ou frequentar a igreja? Uma boa noite a todos, boa noite, pastor Guilherme, estamos aí, né? A todos que nos assistem, né? Saúde, a graça e a paz de Jesus em nossa vida. É um tema bem abrangente, né? Tem bastante conteúdo e a gente vai trazer um pouquinho das nossas ideias, né, pastor? Sobre o que é ser uma igreja e o que é frequentar uma igreja, né? Que são coisas distintas, né? Sim. E igreja, o conceito igreja. O que é igreja? Igreja é o templo, igreja é o prédio. Existe uma igreja verdadeira, única, fundada pelo Senhor Jesus. Anderson, para você, o que é o conceito de igreja? Tá. A igreja é o local que a gente se reúne, né? Para a gente celebrar e adorar a Deus, né? E também viver em comunidade, que é uma das questões mais difíceis que existe, né? Por que é mais difícil? Porque a gente lida com pessoas e diversos tipos de pessoas. Nós temos pessoas e ali a gente acaba criando até acaba gerando, né? Não criando, gerando um conflito ali de ideias, né? Porque são pessoas diferentes, criações, família. Então isso é viver em comunidade, é uma comunidade de Cristo. Hoje tem um movimento dos desigrejados. Sim. Pessoas que dizem que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, não necessitamos de uma igreja física ou de uma congregação de pessoas. Que cada um pode servir a Deus em casa, que o importante é o coração, que não é necessário congregar, não é? E é um movimento crescente. Muitas pessoas têm aderido a esse movimento e muitos cristãos que um dia estiveram na igreja, estiveram em uma comunidade, hoje estão longe das congregações e dizem servir a Deus em casa. Sim. E aí, Anderson? Esse é o modelo bíblico? Qual que é o princípio, qual que é o padrão bíblico para o cristão? Eu acho que um fator importante, né, que desencadeou mais aí, que aflorou esse termo, né, essas pessoas foi a pandemia, né? A pandemia, eu vejo a pandemia como um divisor de águas, né, na minha vida. Eu me aproximei de Deus, né? Voltei novamente para Cristo na pandemia. E aí eu sempre já falei em alguns programas, né, eu voltei para onde foi ali o meu fundamento de fé, né? Então eu não me achei mais, né? Mas na realidade eu vejo que estava mais relacionado com o convívio, com a doutrina ali, que eu comecei a achar alguns pontos que não estava de acordo com a palavra, né? E então a pandemia ela revelou isso pra gente, né? Mas assim, não é o prédio, né? Sim. E não tem problema, né? Algumas pessoas acreditam que é a casa de Deus. E não tem problema nenhum. Mas nós somos o templo, né? O templo do Espírito Santo. Cada um somos igrejas e juntos formamos a igreja que ali vai anunciar e cumprir o que Jesus nos pediu, né, pastor? Que é para a gente ser pescadores de homens, anunciadores do evangelho, né? Que é o mais importante. Sim. E a igreja de Cristo não está restrita a uma placa, Sim. a uma denominação. Existem certas religiões exclusivistas, certas denominações que dizem somente a nossa salva. Nós somos os únicos representantes de Cristo na terra. Na verdade, o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A igreja do Senhor Jesus é invisível, ela transcende a placa, a denominação. A igreja é feita de adoradores, de pessoas que têm o mesmo propósito de adorar ao Senhor em espírito, em verdade,
Certa vez o Senhor Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e Jesus afirmou: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, e compõe a igreja. Cristo é o cabeça. Sim. E todos aqueles que o servem fazem parte do corpo de Cristo, independentemente da denominação. Lembrando que não são todos os caminhos que levam a Deus. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E qual é a igreja verdadeira? É aquela que prega a palavra do Senhor, é aquela que tem compromisso com a Bíblia Sagrada, é a igreja cristocêntrica, Sim. é a igreja bíblica que não se vale de heresias, é uma igreja que prega o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E nós temos, inclusive, que tomar um certo cuidado com isso para não estar incorrendo em pecado, né? Porque quando eu tenho orgulho, né? E o orgulho é um pecado, né? Quando sai do equilíbrio de você... tenho orgulho de pertencer a tua igreja, ela é a que salva a idolatria, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados para não incorrer nessas situações, né? Porque não é igreja, não é o que nós fazemos. Jesus, né? Ele já fez por nós, né? Sim. É lógico, a gente tem que viver em santidade, seguir os valores, os princípios de Cristo, né? Mas ter esse cuidado, porque realmente é o que o senhor falou, o senhor tocou no cerne da questão aí. Não é a placa, não é a denominação, né? E é lógico, temos que tomar cuidado com a questão do regramento ali, né? Do que está seguindo. Sim. Tem os fatores importantes, né? A gente vai para o contexto histórico de tudo que aconteceu na igreja. Ao longo da história foram acontecendo muitas coisas que foram sendo distorcidas, colocando a cultura helenística, né, através de Alexandre o Grande, anteriormente o que Constantino fez, né? São coisas que, se a gente for ficar falando aqui, precisaria de umas 3 horas de live, né, Sim. professor? Mas é muito importante a gente ter em mente isso, que a graça de Jesus é o que ele fez por nós na cruz, morreu por nós, né, para nos livrar do mal, né? Sim. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Sim. E a Bíblia nos diz que todos os dias, em Lucas 19:47, está escrito: e todos os dias ensinava no templo. Jesus estava todos os dias no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuraram matá-lo. O Senhor Jesus tinha o hábito de estar no templo. Então ele congregava. Esse é o modelo cristão. A palavra também afirma em Atos 2:46 que os primeiros cristãos, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Então os apóstolos, os primeiros cristãos, seguiram o modelo de Cristo e estavam constantemente no templo. As igrejas foram sendo constituídas, o evangelho foi sendo propagado. João enviou 7 cartas às 7 igrejas que estavam estabelecidas na Ásia. Paulo enviou uma série de cartas às igrejas também, a grupo de pessoas que congregavam em determinado lugar. Esse é o modelo bíblico, é o modelo a ser seguido. Quando a pessoa tenta mudar o modelo bíblico, tentando alterar a verdade de Deus, eu não preciso do templo, eu não preciso congregar. Ela está indo na contramão do que Cristo fazia, do que os apóstolos fizeram, do que os primeiros cristãos fizeram. E a igreja foi progredindo, chegando até os dias de hoje. É uma reunião de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. Quando, por exemplo, pessoas que gostam de malhar o corpo, de treinar, elas se reúnem
na academia, você vê várias pessoas que têm o mesmo propósito. Quando pessoas gostam de jogar futebol, elas não jogam sozinhas. Sim. Elas se reúnem para jogar juntas. E assim acontece com aqueles que amam cultuar a Deus. Elas se reúnem no mesmo propósito, para adorar ao Senhor, para cantar, para orar, para ouvir a palavra. É a importância da congregação. A Bíblia também nos diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está lá no Salmo 133, versículo 1. É importante estar em comunhão, em união com os irmãos. O ser humano tem a necessidade de pertencimento. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo. Nós andamos em grupo. E é muito bom quando você compartilha da sua fé com pessoas que estão no mesmo propósito. É muito bom você chegar em um ambiente saudável, Sim. no qual você senta e ouve a palavra de Deus genuína, onde você deixa os problemas lá fora, as preocupações, e você canta, abre o seu coração, você se expressa diante de Deus, você ora. É claro que você faz tudo isso em casa também. Você ora, você louva, você pode acessar um conteúdo pela internet, existem muitas pregações, mas o congregar, estar com pessoas, isso é muito importante. E mais uma vez, é o modelo bíblico. O Senhor Jesus estava todos os dias no templo, os primeiros cristãos se reuniam diariamente no templo também. Sim, E aí, ali está o nascimento da igreja, né? Aqui está, ó, até trouxe aqui anotado, né? A igreja nasce no poder do Espírito Santo, né? Eu quero falar um pouco da questão econômica. Porque quando Jesus ele já estava andando na terra, a pregação dele causou grande prejuízo para a religião vigente. Porque as pessoas estavam rompendo com o sacerdote, com a questão do sacrifício, que era permitido pelo império, né? As pessoas tinham consumo ali do templo, que tinham que comprar, já tinha ali qualquer semelhança com o dia de hoje é mera coincidências, né? Sim. Já tinha o povo vendendo lá os bichinhos, Já tinha o comércio, tudo né? certinho, né? E depois, após a morte do Senhor Jesus, os discípulos eles continuaram, né? Até aqui eu tenho um versículo de Atos 2, do 42 ao 44, que isso o Senhor já tinha subido, né? Todos estavam juntos e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? E aí tem aquele versículo, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, né? Que é Jesus falando, ali eu estarei. Né? Então a igreja já é formada nessa questão ali em Atos, né? Que era a doutrina? O povo confunde muito a doutrina com regramento, com regras que tem mais a ver com a cultura de certas épocas, né? A mulher usa saia até tinha que usar saia até cobrindo o tornozelo. Isso é mais uma questão cultural. É lógico, né? Ninguém precisa andar embalado a vácuo, né, pastor? Mas Sim. tem uma roupa simples, humilde. Então essa questão da doutrina, ela é mais ligada ao ensino sólido da palavra de Deus, né? A comunhão também, a gente tá até aquela vida compartilhada. Aí a gente traz para a igreja, né? Que é o que os desigrejados deixam de acreditar, né? Que não precisa, mas a pessoa ali tá mais machucada com as pessoas, às vezes com a liderança da igreja, do que propriamente com a questão da fé, né? Questão da mesa, né? O relacionamento real, tá ali conversando, convivendo, e isso é importante, né? Desde da pré-história, o homem ele tem que viver, é uma necessidade básica viver em sociedade. E ninguém vive sozinho, né? Sim. E a oração, né? Que é aquela espiritualidade diária. Né? Então, e é importante, né? Não tinha um dia.
Era todos os dias. E os apóstolos eles já estavam também trazendo eles continuaram trazendo essa questão de prejuízo econômico, porque eles estavam totalmente a parte do sistema religioso da época, né? E isso acabou que foi ocorrendo as perseguições, né? Depois aí a gente vem eu já estou falando mais um contexto histórico, né, pastor? A gente vem Constantino, né? Que ele vislumbra ali uma questão de poder, né? Muitos os pais da teologia antiga, eles questionam, né? E eu também questiono a conversão, né? A pseudo-conversão de Constantino. Ele viu uma Porque na realidade oportunidade é de unir a exatamente. religião, né, Sim. com o poder. E aí ele, pior que isso, ele trouxe todo aquele... sincretismo. Exatamente. E aí já deu início à questão de idolatria na igreja. Sim, né? ele acabou agradando a todos. Sim, exatamente. Trazendo todos os grupos para ele. Esse é o grande perigo, né? Porque eu deixo de concordar com algo, eu vou lá e crio algo que vai simplesmente só atender a minha necessidade, né? Sim. Isso é um risco. Contrariando a palavra de Deus. Exatamente. Na verdade, a palavra do Senhor é imutável. Nada pode desfazer aquilo que Deus fez. Os princípios do Senhor são eternos. Em Êxodo, o próprio Deus disse, Êxodo 25, 8, instruindo Moisés, Arão, o seu povo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus pediu que fosse feito um santuário para que o povo pudesse congregar. Foi feito um tabernáculo de tendas. Posteriormente, nos dias do rei Salomão, foi feito um templo para que o povo pudesse se reunir, celebrar o nome do Senhor, para que o povo pudesse cultuar o Deus verdadeiro. O próprio Senhor instruiu: me façam um santuário para que eu habite no meio de vocês. Às vezes a pessoa pensa, não devemos congregar, a minha igreja é em casa, eu sirvo a Deus em casa mesmo. Em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixem de congregar. A importância de congregar, de se reunir, isso não é invenção nossa. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra que tem tantos textos, tantos versículos falando da importância da reunião de pessoas, do modelo bíblico. É assim que nós devemos fazer, compartilhar da nossa fé com as pessoas. A igreja é um local onde as pessoas procuram ajuda, elas se aconselham, pessoas chegam feridas, Sim. chegam traumatizadas, com vícios, com problemas conjugais, problemas de saúde física, mental, com tantas situações complicadas. E Jesus disse: eu vim para os doentes, Sim. eu vim para os pecadores. E ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja precisa ser um hospital espiritual e também uma escola da fé, onde a palavra de Deus é ensinada, é pregada. Deve ser um ambiente saudável, em que as pessoas chegam muitas vezes arrasadas, tristes, deprimidas, e saem leves, saem felizes, em paz, porque receberam algo de Deus, um conforto, uma palavra de fé, uma palavra amiga, e elas conseguem sair muito melhor do que quando entram. Exatamente, pastor. O senhor tocou num ponto importante, né? A igreja, né, a comunidade de fé, ela tem que funcionar como um hospital, né? Ela é um hospital de feridos, né? E pessoas, né, pessoas feridas ferem pessoas, né? Pessoas curadas curam pessoas. Então, como
a gente já está mais próximo a Cristo, eu acredito que o senhor também se considera uma pessoa curada, né? Sim. Então a gente precisa transmitir esse amor, né? Através de como? Abraçar as pessoas. Porque às vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, de uma palavra amiga, né? Sim. E aí ela vai procurar uma comunidade de fé e ela sai mais ferida ainda, né? E a questão hoje, ela está na sociedade, né? Nós conversamos aí há pouco tempo, né? Uns dias atrás, né? De como as pessoas estão doentes, né? Doentes, machucadas. E aí ela vai para a igreja, né? Acaba que saindo mais machucadas ainda, ao invés de ser curada, vai ali, depende da igreja aí, a questão doutrinária, o erro teológico, Um fardo a pesado. falta, exatamente. E Jesus, ele falou totalmente o contrário, que o jugo dele era leve, né? Sim. Né? Então, assim, esse é um fator muito importante, a gente procurar uma igreja que realmente vai te ajudar a se curar das suas crenças, dos seus traumas ali de, né? As drogas hoje que tá assolando totalmente as pessoas, o álcool, né? Você vê às vezes aí, a gente tem que tomar cuidado também com o conteúdo que nós assistimos, né? Hoje aí no YouTube, porque tem muita gente falando besteira, né? Sim. Muita gente falando besteira. As pessoas não entendem as linhas teológicas, existem várias linhas teológicas, né, que são seguidas, né? Até há pouco a gente conversava, né, que como que as pessoas ainda acreditam em certas doutrinas, né, em certos CNPJs ainda, né? Sim. Com tanto conhecimento que está aí hoje, né? Disponível, então, né? exatamente. Então a gente precisa usar o nosso senso crítico. Será que é isso mesmo, né? Entendeu? E como cristão, a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, né? E perguntar, né? O que eu estou fazendo para melhorar a vida dessas pessoas? Tem uma igreja, eu não vou falar o nome aí para até preservar, né? Uma igreja que ela é bastante criticada pela teologia da prosperidade. É uma igreja muito grande, mas eu não vejo um trabalho social em todos os aspectos que essa igreja tem em outras igrejas, né? Até acho que domingo, se não me engano, eles estavam lá na Zona Leste, lá estava fazendo um ponto de oração, né? Sim. Então é muito interessante. E isso falta para todas as igrejas, que é uma coisa simples, né? Sim. Mas que às vezes a gente como cristão acaba deixando de lado e não fazendo, né? E ainda critica quem faz, né? Todo cristão tem a missão. Na Exatamente. verdade, às vezes o cristão tem a ideia de que só o pastor tem uma missão na obra de Deus, que só o obreiro, o evangelista, mas todo cristão tem a incumbência de ser um embaixador de Cristo. Sim. Não é? Às vezes a pessoa não quer se envolver. Eu prefiro só ouvir a palavra, ficar no meu canto. Mas o Senhor Jesus comissionou a todos ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo Sim. cristão tem essa missão. Você recebeu a palavra, você foi salvo, se converteu a Cristo. Agora a missão é sua de propagar essa mensagem, as boas novas, o evangelho da salvação. Todos nós temos algo a fazer na obra de Deus. O Senhor Jesus disse: a árvore que não dá fruto é cortada, é lançada fora. Precisamos dar fruto e fazer a obra de Deus não é um peso, é uma alegria. É uma alegria poder transmitir uma mensagem que transforma vidas. E o Anderson, você comentou aqui muito bem, às vezes a igreja, em vez de curar, adoece mais. Sim. Infelizmente, tantos líderes, de forma equivocada, têm suas mensagens inflamadas, recheadas com ódio, com rusgas, e acabam desabafando nos púlpitos, acabam transformando a sua pregação em uma mensagem de indiretas às pessoas, a outros líderes, a políticos. A igreja não pode fazer isso. Nós estamos no trabalho
da Igreja do Rei dos Reis e temos uma missão de pregar somente o Evangelho. O Anderson está aqui, sabe muito bem, e você está convidado a estar conosco também. Nós somente pregamos a palavra de Deus. Pastor não tem de usar o altar para fazer uso da palavra e desabafar. Exatamente. Na verdade, ele deve transmitir a mensagem de Deus, pedir a direção do Altíssimo. Senhor, o que o Senhor quer que eu transmita para o seu povo? Me capacite. É um local, como nós dizemos aqui, as pessoas vão à igreja machucadas, feridas, elas querem uma palavra de conforto. E nós devemos ser um canal de Deus para que essas vidas sejam transformadas, que voltem para casa em paz, curadas e libertas. Essa é a missão da igreja. É isso que nós devemos fazer, com todo carinho, com toda dedicação à obra de Deus. Nem sempre o pastor sobe no altar estando bem, às vezes ele está doente também, às vezes aconteceu algo que o entristeceu, às vezes ele pode estar preocupado com alguma situação, mas ele deve deixar toda a preocupação, todo o incômodo fora do altar. Quando ele sobe, deve ser um canal de Deus, de bênção para a vida das pessoas. E eu digo por experiência própria, quando nós abençoamos as pessoas, nós somos abençoados. Quando nós não estamos bem e somos usados por Deus para ser bênção na vida do próximo, a bênção retorna para nós mesmos. Aí nós ficamos em paz. Deus trata com todos nós. Nós temos lá o nosso trabalho, uma igreja numericamente ainda pequena, Sim. mas grande em unção, em comunhão, em unidade, em bênção. Uma igreja família, um povo acolhedor. Inclusive, que alguns estão aqui nos acompanhando. Sim. Mandar um grande abraço para Rosimeire, minha tia. Deus abençoe. Sandra Machado, Elias, também um casal muito querido. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui sempre Saião, que Deus abençoe também. E a minha mãe, Rosângela, nos acompanhando. Um grande abraço para minha mãe, para o meu pai. A Mônica, minha esposa, hoje não pôde estar aqui conosco, mas o nosso abraço também. E outras pessoas que estão vendo essa programação e aqueles que nos acompanharão depois. Programa ao vivo, depois fica disponível para você em nossas plataformas e que possa agregar em sua vida. É um prazer estar na casa de Deus. Veja o que Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então ele pediu ao Senhor para morar na casa do Senhor todos os dias. Era um prazer, não é um peso, não é um sacrifício, uma tortura. Hoje é dia de ir à igreja. Estou cansado. Que tortura. É um prazer. Davi queria morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e para aprender no seu templo. Como é bom, Anderson e todos, quando alguém nos procura e diz: pastor, tenho aprendido da Bíblia, eu não tinha esse conhecimento, eu estou crescendo em conhecimento, em graça, em sabedoria, Deus está me abençoando. Esse depoimento nos deixa muito felizes, né? Nós ficamos realizados quando vemos que a palavra do Senhor tem surtido efeito em vidas que estão conosco. E o rei Davi, né, ele já falava isso, né? E ele não conheceu o Senhor Jesus, né? Conheceu o amor de Jesus, né? A gente conhece esse amor, né? Então, a gente tem mais do que obrigação de transmitir esse amor também, né? E quem vive esse amor de Jesus,
Isso já volto lá na pandemia, né? Muita gente se perdeu por quê? Porque ele só vivia o prédio, né? Vivia a instituição. Então, quando veio a pandemia e as pessoas foram privadas de frequentar ali, né, o templo, muita gente se perdeu. Começou a enxergar algumas coisas para mais. Mas quem vivia no corpo, vivia o reino de Jesus, né, ele continuou, guardou a fé, né, não deixou de perder a fé. Então, isso é muito importante, a gente manter esse relacionamento com Jesus, né? Porque muita gente, né? Isso é uma fatalidade, eu enxergo como uma fatalidade. Muita gente, ela conhece a religião, ela conhece a placa, mas ela não conhece Jesus Cristo, né? Sim, Então, isso que eu falei, é fatal, né? Pra sim. A pessoa conhece, às vezes até a palavra, né, Sim, mas não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor Jesus verdadeiramente quer andar com Ele, tem prazer na lei do Senhor, sim, quer divulgar o Evangelho. Quem foi salvo deseja salvar outras pessoas. A maior evidência que alguém tem o Espírito Santo é o desejo de ganhar almas. sim, Porque como você foi salvo, você tem uma alegria tão grande dentro de você e você não consegue se comportar de maneira egoísta. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. sim, Ele nos amou tanto sem que nós merecêssemos. E isso faz com que a nossa gratidão seja imensa. E nós queremos salvar outras pessoas. O amor de Cristo me alcançou, Ele me resgatou, o Senhor me perdoou, mudou a minha vida, escreveu meu nome no livro da vida. Agora eu tenho o desejo de pregar esse Evangelho e de salvar outras pessoas. sim, E esse é o papel do cristão. É por isso que o Evangelho chegou até aqui. Não foi fácil. O Senhor Jesus foi perseguido, levado à cruz. Os apóstolos foram muito perseguidos. Morreram de formas cruéis. Os primeiros cristãos sofreram muito. Nós tivemos séculos difíceis durante a história, na Idade Média também. Grande perseguição, Bíblias sendo queimadas, pessoas lançadas em fogueiras, a leões, pessoas torturadas, levadas à morte, por traduzirem a Bíblia, por pregarem a palavra. Perseguição ferrenha. Existem países ainda muito fechados que não permitem a propagação do Evangelho e missionários tentam introduzir a palavra de Deus, pregar, e muitos são mortos. Mas pessoas que não negam a sua fé, pessoas que enfrentaram e enfrentam tantos obstáculos para tentar salvar o próximo, pessoas que não foram egoístas. Eu já fui salvo, isso é suficiente. Não, pessoas que foram até o fim, deram a sua vida para tentarem salvar outras pessoas. É por isso que a igreja chegou até aqui, é por isso que hoje nós temos essa palavra traduzida em nossa língua e a facilidade de pregar nas redes sociais, nos veículos de comunicação que nós temos, e as igrejas abertas. Nós vivemos em um país livre, um país que permite a pregação e que nós temos a porta aberta para que você possa cultuar, para que possamos congregar. E devemos aproveitar isso, porque a própria Bíblia diz: haverá um tempo em que as pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus, mas elas não serão mais saciadas. Por enquanto, nós temos a palavra à nossa disposição, a graça à nossa disposição, nós temos a igreja aberta, mas o Senhor Jesus voltará a qualquer momento, não é? E aí o tempo da graça vai se acabar. Quando você deve buscar a Deus? Hoje mesmo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Você deseja passar a eternidade com Deus? Então que você tenha o desejo de andar com Ele aqui na terra também. E no céu nós vamos viver com quem?
com o próprio Deus, no céu com certeza os anjos do Senhor e os salvos. Nós estaremos lá, Anderson. Sim. E eu tenho certeza, você, nós estaremos lá. E se eu não desejo compartilhar da minha fé com você na terra, como que eu vou compartilhar lá no céu? No céu nós estaremos em congregação de pessoas. Então isso começa onde? Na terra. Ou será que o céu será, nós teremos cápsulas individuais, não é? Cada um na sua individualidade. O Senhor Jesus disse, no reino dos céus, nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, com tantos outros. É a congregação lá no céu, e essa congregação começa aqui na terra. Eu sempre brinco, né? Eu quero ser, nem que seja o último, mas eu quero estar na fila lá para entrar, né? Sim. Você fez um comentário aí muito interessante, né? Que o pastor, né? Ele é um ser humano, como qualquer um, né? Falho, sujeito ao pecado também, né? Não tem... e às vezes sobe lá em cima para passar uma mensagem, às vezes está pior que... precisaria mais do que às vezes quem está lá embaixo, né? Sim. Então, esse é um ponto bastante importante, porque o que acontece com as pessoas hoje, né? No geral, as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com a frustração, com a decepção, né? E isso é algo que é mais normal do que... Porque as pessoas, elas vão nos decepcionar, elas vão nos frustrar, né? Então, assim, não crie expectativa no líder, às vezes, você chegou na igreja lá, você fala uma boa noite, isso é geral em todo lugar, e às vezes a pessoa não está num bom dia, acaba aqui não te respondendo, e você acaba achando que isso é pessoal. Mas a grande parte, eu volto a frisar, né, das pessoas que estão nessa situação de desegrejados, o problema dele não é a fé. Ele não perdeu às vezes a fé, não deixou de acreditar, né, no poder do Espírito Santo, de Cristo, mas sim nas pessoas. E as pessoas, elas estão doentes, né, e precisam de Cristo. Sim. E a igreja é um local onde as pessoas vão para melhorarem. Sim. Não é? Se todos fossem perfeitos, já deveriam morar no céu logo. Com certeza. Então estamos em processo. O Deus começou a boa obra em nós e Ele vai aperfeiçoando essa obra a cada dia. Sim, sim. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É claro que nós devemos ser críticos a ponto de submeter tudo ao crivo das Escrituras. Sim. Essa palavra que foi pregada, ela confere com as Escrituras. Isso é o que os crentes de Bereia faziam. Isso é saudável. Agora, às vezes, a pessoa é crítica demais. Ela vai à igreja não para abrir o coração, adorar a Deus, não para compartilhar de sua fé com pessoas, ouvir uma palavra humildemente. Existem pessoas que são críticas ao extremo e elas não procuram algo de bom, elas vão buscar algum defeito. Sim. E isso em tudo. A pessoa vai a uma festa, ela não aproveita a festa. Ela vai ou reclamar do salgadinho que estava frio, ou da música que estava muito alta ou baixa, ou da roupa de alguém que não estava a caráter. Ela vai à igreja e vai procurar um defeito no som, ou no ventilador, ou no estilo do pastor. Então, algumas pessoas nunca estão satisfeitas e elas acabam se incomodando. E quando você tem implicância com algo, um trejeito de uma pessoa, o modo de falar, de se vestir, de andar, quando a pessoa pega implicância, aquele mínimo defeito parece que se torna algo gigantesco. Aí a pessoa não consegue congregar em lugar nenhum, porque em toda a igreja ela vai encontrar algo que a incomoda. Então é preciso ficar em paz, não ser demasiadamente crítico. Olhe para Jesus. É claro que
se aquele movimento religioso prega uma heresia, aí você deve, com toda certeza, evitar. Não é um local para você congregar onde se propagam heresias. Sim. Mas se você está em um ambiente em que a palavra de Deus é pregada, é anunciada, em sua essência, fique em paz. Não procure defeitos. Todos nós temos algum defeito, algo que pode incomodar outra pessoa também. Uhum. Não é? Será que alguém é tão perfeito assim, que tem o direito de criticar a todos, né, desse modo tão ferrenho, tão extremo? Sim, e criticaram Jesus, né? E na terra dele, né? Sim. Foi onde ele foi mais criticado, foi na própria terra, né, pastor? Então, voltando um pouquinho sobre o templo, né? O templo ele é bíblico, né? É um lugar de ensino, a reunião maior. E as igrejas antigamente elas viviam nas casas, né? Então o templo hoje é reunião, é viver em comunhão. E a missão principal é pregar o evangelho. E o mais principal ainda é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Foi o que Jesus falou para os discípulos, né? Sim. Não lembro agora onde está escrito. Eles saíram, né? Fizeram e voltaram cheio de si, né? Que eles expulsaram demônios. Exatamente, né? É. E aí Jesus jogou um balde de água fria neles, né? Ah, vocês estão felizes? Se alegre simplesmente porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não tem alegria maior. Sim. E olha só o que diz o Salmo 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios, na tua casa, que em outra parte 1000. Sim. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Que prazer habitar na casa de Deus. O Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos lá as nossas reuniões, os nossos cultos, toda quarta-feira, na sexta-feira também, no domingo. Quando chega o dia de culto, eu fico feliz naquela expectativa. Vai chegando a hora de ir para a igreja, eu sinto essa alegria, porque vamos desfrutar de momentos abençoadíssimos, maravilhosos na presença de Deus e na comunhão com os irmãos. Sim. Eu fico muito feliz de estar com essas pessoas. Nós criamos vínculo, criamos laços fraternos, e eu muitas vezes tenho mais contato com pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, até com alguns familiares que, pela correria do dia a dia, cada um com a sua vida, Sim. nós não nos encontramos tanto, não é verdade? Às vezes algum tio, algum primo, a gente se vê menos do que aquele povo que está ali sempre congregando em união, um ambiente tão saudável, tão gostoso, e é uma grande alegria, um privilégio poder desfrutar de momentos como esse. E nós vamos nos aperfeiçoando, né? Isso é bíblico, né? Efésios 4:12 fala do aperfeiçoamento, né? Então ele não está falando especificamente já da pregação do evangelho. A igreja em si ali já está aperfeiçoando o pessoal da própria igreja mesmo, né? E uma igreja fraca espiritualmente, ela não alcança ninguém. Então, se nós estamos fracos, nós não vamos conseguir passar a mensagem do evangelho adiante, né? Sim, devemos nos fortalecer a cada dia. E a igreja, a principal missão da igreja é pregar a palavra de Deus. Sim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A igreja tem como missão propagar esse evangelho que salva, que transforma. E o culto é para Deus. Sim. O culto é a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não gostei do culto, eu não gostei da palavra, da liturgia, mas o culto não é para nós. O culto não é para o pastor, não é para o ser humano, é para Deus, é uma oportunidade de cultuarmos a Deus. E a palavra pregada
nem sempre é aquela que nós gostaríamos de ouvir, Sim. mas sim aquela que nós precisamos ouvir. Deus sabe aquilo que é bom para nós. Quantas vezes nós vamos à igreja, a palavra é anunciada e nós temos a sensação, essa palavra foi toda para mim. A pregação foi diretamente para a minha vida. Ah, o pastor sabia? Não. Deus dirige, o Espírito Santo dirige. E eu, como pregador, afirmo, a palavra é para mim também. Sim. Primeiramente para mim. Aquilo serve para mim. Aquela instrução, aquela correção que às vezes Deus nos incentiva, nos motiva, mas às vezes Ele nos exorta. Sim. Para o nosso bem, nos corrige. A palavra é para o nosso aprimoramento, para que a gente evolua, para que possamos nos tornar seres humanos melhores. E olha só o que diz também o Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, a casa de Deus é um local onde os seus frequentadores criam raízes. Sim. Para que possam crescer e florescer e dar frutos. É importante você congregar, criar raízes onde você congrega, se firmar, se fortalecer, para que você cresça, para que a sua fé se solidifique e você passe a dar frutos. E que aí Deus vai abençoar a sua vida e usar você para abençoar a vida das outras pessoas. A casa de Deus é um local de oração, é um local onde nós nos reunimos para colocar a nossa fé em ação. O Senhor Jesus disse: o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E nós ligamos com a nossa união, nós ligamos a bênção, ligamos o milagre, desligamos o mal, unimos a nossa fé em oração e no nosso meio, no meio do povo de Deus, o Senhor faz proezas. Sim, né? E voltando à questão da igreja como hospital, né? Como cura, como ferramenta de transformação, né? Então ela vai, através do amor de Jesus, ele vai curar, vai limpar, vai reconstruir, vai ressuscitar, né, as pessoas. Por quê? Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele não foi atrás do poder político, do poder religioso na época, né? Onde que ele estava? Ele estava andando com os leprosos, ele tocava os leprosos que eram rejeitados, né? Sim. Mulheres, né, naquela época mais ainda, elas eram desprezadas, né? Então, mulheres andando com Jesus, homens quebrados, pecadores condenados, os próprios discípulos, né? A gente pega os 12, né? Que eram os mais próximos. Cada um totalmente diferente do outro, né? Um era... a história vai trazer pra gente que Pedro, né, era explosivo. Sim. João, Tiago, eles tinham até o apelido, né? Homens do Trovão, né? Coisa assim. Próprio Judas Iscariotes, que o traiu, né? Então, essa é a dificuldade maior para nós, né? Como igreja. As diferenças entre as pessoas. Mas isso é o que... Porque eu penso assim, né, pastor? A gente não consegue conviver assim, aqui na Terra, né? Você vai estar junto com esse pessoal. No céu. E aí? Né? Nós devemos praticar a convivência. Sim, aqui. exatamente. E a igreja é um ambiente em que as pessoas todas se tornam iguais. Como você disse, leprosos. Jesus teve entre os discípulos coletor de impostos, pescadores, homens de temperamentos diferentes. Sim. Homens com características diferentes, mas todos eram iguais. Os discípulos até competiam entre eles para saber quem era o maior. E o Senhor Jesus acabou com essa história aí. Ninguém é maior. O Senhor sim é maior.
perante Deus somos todos iguais. Sim. João Batista disse que ele cresça, que Cristo cresça e que eu diminua. Na sociedade nós temos muitas vezes classificação hierárquica, social, níveis sociais. Essa pessoa é famosa, essa pessoa é rica, essa pessoa é importante. E o ser humano costuma classificar o próximo em graus de importância. Sim. Esse é um político importante, é um cantor famoso, é um jogador de futebol, é uma pessoa de destaque social. Então, o ser humano acaba classificando alguém mais ou menos importante. Só que quando as pessoas entram na igreja, todas são iguais. Não tem cargo, não tem posição social. Dentro da igreja, todos somos iguais. Para Deus não há acepção de pessoas. E por mais que alguém exerça um cargo muito importante neste mundo, não há cargo mais honroso do que ser embaixador de Cristo. Você pode ser um presidente da República, mas ser embaixador de Cristo é muito mais honroso. Não tem nada melhor do que isso. E quem se torna embaixador de Cristo? Aquele que se entregou ao Senhor Jesus e que assume a missão de propagar esse evangelho. Você que entregou a sua vida a Cristo, você é um embaixador de Cristo. E você agora transmite a mensagem do Senhor e segue o modelo cristão. E o modelo cristão, como nós falamos no início, a reunião de pessoas com o mesmo propósito. A igreja primitiva começou com pessoas reunidas como igreja. E assim foi acontecendo até os dias de hoje. Não deixe de congregar. Não deixe, por qualquer motivo, de frequentar a igreja. Como o Anderson disse, às vezes a pessoa não consegue tolerar a outra aqui na terra, mas como nós vamos passar a eternidade ao lado delas? Exatamente. Aqui nós passamos uma hora dentro da igreja. Sim. Né? E vamos ter dificuldade com isso? No céu passaremos a eternidade com esses irmãos. Devemos aprender a conviver com as diferenças, a tolerar as pessoas, a amar o próximo como a nós mesmos. Nós também temos, cada um tem as suas dificuldades, a sua maneira de viver, de se expressar, o seu temperamento, e o Senhor Jesus nos amou assim mesmo, nos aceitou, que possamos amar o próximo também. Sim, E o amor dele é tudo, né, pastor? Ele nos amou primeiro, né? Então, se ele nos amou, a gente tem que aprender a conviver, aprender a tolerar as pessoas. A gente não vai gostar de todo mundo, né? Isso é um fato, né? Mas a gente tem que aprender a conviver. Tem que ir incondicionalmente, né? Não depende de você isso. É um ordenamento cristão, né? O perdão, a convivência, e o amor de Cristo, né? Ele cura, ele transforma, e através do amor de Cristo que a gente vai conseguir viver como igreja. Então, o senhor também falou um assunto importante aí, né? Se você está num lugar ali que tem assentos privilegiados para determinado tipo de pessoa, para famosos, ou qualquer função que tem na sociedade, corre desse lugar. Sim. A pessoa especial no culto é a presença de Deus ali, do Espírito Santo. Sim. Há igrejas agora com área VIP, não é? Sim. A área VIP para pessoas tidas como famosas, importantes, Sim. Com assentos separados, destacados, como camarotes. E esse não é o modelo bíblico, na verdade. É o modelo do mundo, né? O modelo do mundano. mundo. Porque existe, pode haver um assédio, a pessoa famosa na igreja. Como eu disse, dentro da igreja, a estrela é o Senhor Jesus. Sim. Quem brilha é o Senhor Jesus. Nós somos todos iguais. Às vezes a igreja, para atrair pessoas, leva um cantor famoso, um pregador famoso, e as pessoas vão em busca não de Jesus, mas da atração. Vão em busca da emoção, e vão tirar foto daquele
astro, daquele cantor, Sim. e acaba sendo uma idolatria também. O centro não é o Senhor Jesus. O centro da igreja deve ser Cristo. Você deve ir à igreja para cultuar o Senhor, em busca dele. Existe alguém maior do que ele? Existe alguém que brilha mais do que o Senhor Jesus? Então, na igreja somos todos iguais, fomos resgatados, éramos servos do pecado, habitantes do reino das trevas, e fomos transportados para a maravilhosa luz. Em Cristo, nós somos todos amados por Ele. Não existe maior e nem o menor. Exato. E eu vou deixar aqui para vocês uma frase que eu gosto muito, do Lewis Carroll, acho que é isso que é assim que fala, que é o criador de Alice no País das Maravilhas, né? É uma frase que eu sempre falo isso para meus alunos, e a gente trazendo isso pro cristianismo, né? Ela se torna bastante efetiva, que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, Sim. tá? Aí eu volto a frisar, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito e é real, isso aí é fato. A sua salvação é única e exclusiva responsabilidade sua. Então, se você não sabe exatamente onde você quer ir, que é o céu, qualquer lugar aí para você vai servir, tá? Então, busque um lugar bíblico, uma igreja que realmente é pautada nos fundamentos de Cristo, né? O pastor, né, reforça o convite aí para a Igreja dos Reis dos Reis, né? Então, os horários do culto aí. É isso aí. Muito bem, Igreja do Rei dos Reis, quarta-feira, reunião da família. Convido Sim. você para que esteja conosco às 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, às 19h30 também, reunião do Libertação e Milagres. E às 18 horas, no domingo, a reunião de crescimento espiritual. A Igreja do Rei dos Reis está localizada na rua Paulo Corte, número 139, no Jardim Dom Bosco, em Araras. Um grande abraço para a nossa irmã Leonilda também, nos acompanhando. Boa, irmã Leonilda. Uma grande bênção na nossa vida. Sim. Mulher de Deus, de oração. Todas as demais pessoas, às vezes não aparece todo mundo para nós aqui, Sim. mas sintam-se acolhidos, abraçados. Passa muito rápido, estamos chegando já no fim de mais um programa. O conteúdo é abençoado. Espero que tudo que nós tratamos aqui tenha sido de edificação para a sua vida. Anderson, chegando ao fim de mais um programa Embaixadores do Rei dos Reis. Agradecer, né, pastor? Que todos tenham aí uma ótima noite, né? Uma ótima semana. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Muito bem, que estejamos firmes, fortalecidos na fé. Persevere até o fim e você receberá a coroa da vida. Esteja em Cristo hoje e sempre. Que o Senhor ilumine a sua vida, firme os seus passos, te abençoe em tudo aquilo que você fizer, hoje e sempre, em nome de Jesus.